Olá, sejam todas e todos bem-vindos a este evento. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores, agradecer a Rita que me fez o convite para estar participando e para trazer um pouco da minha experiência enquanto arquivista do setor privado. Então, eu vou tentar trazer, colocar um pouco aqui daquilo que eu passei no setor, né, nesse processo, né, como arquivista dentro desse, desse mercado de trabalho no setor privado. Bom, meu nome é Gracineide, mais conhecida por Neide. Eu sou arquivista, né? Fiz minha graduação aqui na Universidade do Espírito Santo, aqui em Vitória, no Espírito Santo. Me formei na primeira turma de arquivologia de Vitória, foi em 2003 a minha formatura. Após a minha formatura, eu fiz uma outra graduação, que é em História. Quando eu fiz a minha graduação em História, é porque dentro o período da minha formação, eu tive um contato como professora substituta na arquivologia, e eu gostei muito dessa parte da docência. Então, eu queria fazer um mestrado para tentar uma vaga como professora universitária, enfim. E como ainda não existia mestrado aqui na área da ciência da informação, eu migrei para a História. Então, quando eu entrei na História, eu entrei com o objetivo de fazer um mestrado para tentar entrar como professor, enfim, mas isso aí foi um processo bem rápido, porque aí eu fiz, quando eu entrei na História, eu gostei muito do curso de História também, fiz a graduação toda, depois eu cheguei a dar aula, eu cheguei a voltar a trabalhar como professora substituta na arquivologia, né, depois como professora de História. Eu trabalhei também em outras escolas como professora, enfim, fiz algumas especializações na área da educação, depois eu fiz um mestrado e atualmente eu faço doutorado. A minha linha de pesquisa no doutorado é a respeito dos trabalhadores portuários e a lei de modernização, que teve uma transformação no meio desse grupo, e por que, né, esse interesse por esse grupo, né, pelo trabalhador portuário, por que o porto? Em primeiro lugar, eu trabalhei por 32 anos em agências marítimas. Quando eu falo que eu trabalhei 32 anos em agência marítima, não significa que eu trabalhei 32 anos em uma agência, numa empresa só. Eu trabalhei em várias empresas, mas contando, né? E, inclusive, um dos trabalhos mais relevantes que eu fiz enquanto arquivista foi em uma agência marítima, que é um trabalho que eu vou estar falando mais sobre ele aqui. Mas, enfim, eu trabalhei 32 anos, eu me aposentei, hoje eu sou aposentada e sou bolsista da CAPES devido ao doutorado. Hoje eu não atuo mais nem como arquivista, nem como professor, enfim, hoje eu só convivo mais com a pesquisa mesmo. Bom, mas né, isso aí são situações que vão acontecendo e vamos tocar o barco. O que eu vou passar para vocês aqui é um case, né, um trabalho que eu desenvolvi dentro de uma agência marítima durante um determinado período. Eu trabalhei 11 anos nessa empresa e nós conseguimos implantar um sistema de arquivo eletrônico, toda a gestão, e eu vou passar aqui como que foi a minha experiência com esse trabalho que eu desenvolvi dentro da empresa. Em primeiro lugar, quando eu entrei no curso de arquivologia, eu não tinha assim, nenhuma intenção em trabalhar com arquivo. Eu já trabalhava, eu já tinha uma estrutura profissional que eu achava que eu não realmente, ou seja, eu já estava bem caminhando já para fechar minha vida profissional. Eu queria mais uma graduação, porque o estudo, o conhecimento é uma coisa que me agrada muito, eu gosto muito de estudar. O fato é que eu estou, né, até hoje aí já
aposentada e ainda estudando. Mas, então, eu queria ter uma graduação. Eu não tive a oportunidade de estudar enquanto nova, na época, na década de 80, que eu terminei o meu ensino médio, a gente não tinha a facilidade que existe hoje para fazer uma graduação. Hoje, os jovens, né, têm muitas mais oportunidades, existem cursos noturnos, né, nas universidades federais, existem vários programas, várias faculdades particulares. Na década de 80 era muito escasso cursos, né? Os cursos particulares que existiam eram muito caros, os cursos universitários eram todos eles o dia todo, e a pessoa que precisava de trabalhar, enfim, não tinha condições de estudar. Então, eu passei aí por um bom tempo da minha vida sem estudar, e eu só fui fazer isso depois, mais tarde, que quando começou a abrir mais cursos nas universidades, curso noturno, inclusive as duas graduações que eu tenho, eram noturnas, eu não tinha, porque eu trabalhava, né? Eu estudei concomitante ao trabalho, e só que, então assim, eu não pensava em trabalhar com arquivo. Só que quando eu estava terminando a minha graduação, eu fui demitida da empresa que eu trabalhava. E setor privado é assim, né? Eles demitem mesmo, a gente não tem a nossa segurança, não existe muita segurança no setor privado. Qualquer coisa você pode estar perdendo o seu emprego. E a partir dali eu não consegui mais retornar para fazer aquilo que eu sempre fiz, navegação. Eu arrumei um trabalho para organizar um arquivo de uma empresa de engenharia. Eu organizei o arquivo de uma escola no interior, a escola estadual. Eu fiz a organização desses documentos. E esse trabalho que eu fiz nessa agência marítima, que foi em 2004, isso, início de 2004, eu ainda estava desempregada, e o gerente administrativo dessa empresa me convidou para fazer uma entrevista. Ele viu o meu currículo, eles já me conheciam do setor da área marítima, né, de trabalhos, né, Vitória, muito pequeno, e então, assim, praticamente as pessoas, todos que trabalhavam nessa área, todos se conhecem ainda, né? Então, eles me conheciam, né? Já conheciam, né, o trabalho que eu fazia em outras empresas. E aí ele me chamou e eu aceitei. Na época que eu aceitei, a minha vontade, assim, confesso, a minha vontade era, vou ter a oportunidade de voltar para a minha área de trabalho. Até tive algumas oportunidades, eles até pensaram em me mandar para outras filiais, né, porque a matriz fica aqui em Vitória, mas existem várias filiais, a maioria das localidades que tem porto, existe uma filial dessa empresa. Então, eu até pensei, na época, né, eu falei assim, não, eu vou conseguir eu vou conseguir ir para minha área, mas ledo engano, não consegui, e eu fiquei mesmo como arquivista. E por que que eles me contrataram? O que que levou eles me contratar? Primeiro, o que levou eles me contratar pelo conhecimento que eu tenho no setor, pela graduação que eu tinha feito. Ou seja, então a minha graduação em arquivologia, ela contribuiu para que eu arrumasse um trabalho. Tudo bem que não foi só a graduação, somou o conhecimento com a graduação, mas foi um ponto positivo na minha reinserção no mercado de trabalho. E eles tinham, né, a empresa estava crescendo, aumentando o número de funcionários, aumentando o fluxo de documentos, e eles mantinham parte dos documentos, ficavam guardados numa empresa que fazia, né, a guarda dos documentos, e tinha um arquivo dentro da empresa também. Mas só que eles estavam tendo muita dificuldade. Às vezes pediam um documento, demorava muito esse documento a chegar, e às vezes nem encontrava o documento, então eles precisavam de alguém que pudesse resolver essa situação.
E então por isso que eles me chamaram. Só que quando eu cheguei, conversei, eles falaram: olha, a gente não sabe o que tem que ser feito, a gente quer uma solução, né? A gente tem um problema, nosso arquivo está desorganizado, ele precisa de uma organização e nós estamos te contratando para que você possa fazer essa organização. E aí eu falei: tá, então vamos lá, né? Vamos ver como que está, né? O que que tem aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu, assim, desde o período que eu fazia minha graduação, eu gostava muito da parte do arquivo eletrônico, né? Isso aí me atraía bastante. Inclusive, na empresa que eu trabalhava durante a minha graduação, eu acabei organizando o arquivo dessa empresa, né? Aproveitei, criei tipo um laboratório, né, de trabalho, já que eu trabalhava, eu não tinha muito tempo para fazer estágio, então eu acabei fazendo um laboratório nessa empresa. Foi o primeiro arquivo que eu organizei, foi da empresa que eu trabalhava. E aí o primeiro passo dentro dessa empresa nova, agora que eu estava trabalhando, o meu primeiro passo foi buscar saber como estava a situação. Então, como que está a situação da empresa hoje? Existe essa empresa, a empresa X, que faz a guarda dos documentos, existia um funcionário que fazia a parte de arquivar os documentos que chegavam, colocava na caixa, os documentos do ano mantinha no escritório, no final do ano mandava tudo para essa empresa de guarda. Na época, a empresa ela tinha 15 anos de existência, isso, era 15 anos, que ela foi formada, 15 não, 14 anos, ela foi fundada em 90 e foi em 2004 que eu entrei na empresa, então era 14 anos de empresa. Então, os 14 anos dessa empresa, toda a documentação estava nessa empresa de guarda de documentos. E eu procurei um registro desses documentos, não existia nenhum registro. A única coisa que existia era um caderno com a informação dos arquivos, com as caixas que eram encaminhadas para a empresa de guarda. E aí eu falei assim, pronto, então não sabia o que que tinha, não sabia o que que tinha de arquivo nessa empresa. Entrei em contato com a empresa, solicitei um cadastro dos documentos, eles demoraram um pouco a fazer isso, aí depois retornaram com um arquivo em Excel, da relação das caixas que estavam guardadas lá. Existia, e as descrições, né, desse cadastro feito no Excel, eram as descrições que iam na caixa, na etiqueta que o funcionário colocava na caixa, então eles faziam essas descrições. E existiam caixas que estavam outros, diversos. Então, assim, falei assim, poxa, então a gente tem que saber o que que é isso. Eu liguei para o proprietário da empresa e pedi, né, uma sala lá no local para que eu pudesse estar verificando essa parte dessa documentação, desses outros que eu não sabia o que que era. E aí, quando eu fiz o levantamento, a maioria era tudo lixo, esses outros eram envelopes velhos, eram manuais, eram catálogos, eram coisas, propagandas, então assim, não existia, não era documento, eles juntavam tudo, colocavam na caixa e mandavam para guardar. Ou seja, a empresa estava pagando para guardar lixo, por falta de uma organização e um trabalho, né, de gestão desses documentos. Então, diante dessa situação, o próximo passo foi elaborar uma tabela de temporalidade, porque não existia uma tabela de temporalidade. Eu elaborei essa tabela, passei para o setor jurídico, o setor administrativo para avaliação e assinar, né, a aceitação ou fazer as alterações. E pela essa tabela eu consegui fazer o descarte de muitos documentos, porque tinha muita coisa que não era documento, muita coisa que estava guardado nesse arquivo não era documento. Então, assim, eu já, diante da tabela, eu já aproveitei e já fiz um descarte, ou seja, se a empresa estava achando que estava pagando muito,
nessa guarda, então eu já consegui ali reduzir um pouco a fatura deles, né? Porque deu uma redução boa pela quantidade de documentos que foram descartados. Mas esse foi o primeiro passo. E agora, o que eu vou fazer? Eu tinha duas situações que eu tinha que resolver. Eu tinha que fazer a gestão do documento físico e eu tinha, porque aí já era uma coisa minha, eu queria fazer a parte da gestão do documento eletrônico. Só que, assim, o conhecimento ainda era bem limitado nessa parte do documento eletrônico. E então, qual foi o primeiro passo? Eu falei assim, não, primeiro, eu conversei com o gerente de TI, conversei a respeito, ele ficou todo animado com a ideia, gostou muito de tudo, e falou, bom, para isso você precisa de fazer você tem que fazer um projeto, que a gente tem que apresentar à diretoria esse projeto, e a partir deste projeto é que nós vamos ver, né, a viabilidade de realmente fazer esse sistema de arquivo eletrônico. E aí, eu falei, bom, como que eu vou fazer? Então, eu busquei, assim, não, primeiro eu tenho que fazer um plano de classificação. Para eu fazer esse plano de classificação, eu vou ter que mapear toda a documentação da empresa, todos os processos, todos o workflow dos documentos, da onde ele sai, aonde ele chega, onde ele fica, quais são esses documentos. E esse trabalho foi uma das primeiras barreiras que eu encontrei nessa saga de desenvolver esse projeto de arquivo eletrônico. Por quê? Porque as pessoas do setor privado, eu não conheço do setor público, porque não é uma área que eu passei um tempo muito pequeno no setor público, foi um período que eu trabalhei no arquivo público aqui do estado, mas a maior parte da minha vida eu sempre trabalhei no setor privado. E o setor privado, eles têm uma dificuldade muito grande de passar informação para outras pessoas. Eles acham que passando a informação eu posso tomar o lugar dele, ou eu posso ficar sabendo de coisas sigilosas, enfim. Então, assim, é muito difícil. Então, isso aí foi a primeira barreira que eu encontrei, né, nessa minha saga como arquivista dentro do setor privado. O que me ajudou a desenvolver um plano de classificação, o que me ajudou, eu conseguia fazer um projeto que fosse bom aos olhos da diretoria, foi o conhecimento que eu tinha na área marítima. Eu conhecia todos os processos, conhecia todas as documentações. Eu não conhecia dessa empresa, mas eu já tinha trabalhado em outras empresas, então os processos são muito parecidos, não tinha muita diferença. Então isso aí foi um dos pontos que me ajudou nesse trabalho. Depois que eu fiz esse mapeamento, né, levantamento de toda a tipologia documental, de todas essas informações, eu fiz o plano de classificação, e aí depois desse plano de classificação eu fiz o projeto do arquivo, um projeto para a gestão tanto dos documentos físicos quanto dos documentos eletrônicos. Então, nesse processo também, eu fiz, né, para o projeto, eu fiz um levantamento de custo. Eu fiz levantamento de custo de 1 ano. Qual o custo de 1 ano da empresa com a parte de arquivo? O tempo que o custo com pessoal, o custo com material, o custo com o aluguel que pagava a empresa terceirizada. Então, eu fiz um levantamento de todo o custo, né, da parte do arquivo, para eu colocar no meu projeto, para eu apresentar isso aos diretores. E depois desse custo, uma outra parte que eu coloquei da sugestão do projeto eu dividi o que era arquivo eletrônico e o que era arquivo físico. Para o arquivo físico, eu sugeri a criação de um arquivo próprio. Eu sei que muitos arquivistas
trabalha, né, com a terceirização de guarda de documentos, mas eu vi assim, a gente fica muito limitado, porque parte dos documentos do arquivo eletrônico eu teria que digitalizar o documento. Os documentos nessa outra empresa guardado, isso ia dificultar muito. E a empresa que eu estava trabalhando, ela tinha um espaço grande, fica a 80 quilômetros aqui de Vitória, mas é próximo, tem um escritório lá nesse local, e era um espaço grande que dava para a gente fazer um excelente arquivo, a gente fazer uma estrutura boa. E aí a gente conseguiu levar, montar uma estrutura climatizada, com os documentos tudo organizados, prateleiras de aço, né, que evita broca, essa coisa toda. Então a gente levou toda a documentação da empresa que fazia a guarda, levamos para o arquivo próprio, fizemos todo o tratamento desses documentos de reclassificação. Então a gente fez uma triagem, colocamos em caixas novas, né, acondicionamos, fizemos a limpeza desses documentos. Então a gente fez todo um trabalho arquivístico da parte documental. Nesse trabalho, e aí para fazer esse trabalho, você tendo um arquivo próprio, fica muito mais fácil, porque nesse local nós contratamos uma arquivista que ficava, a princípio não tinha uma arquivista não, tinha uma ajudante que ficava lá, e aí eu sempre ia para lá também com os meus estagiários, porque nesse período, quando o arquivo foi formado, eu já tinha montado uma sala também, que eu montei uma sala no mesmo prédio do escritório, para a digitalização dos documentos, para fazer a digitalização dos documentos. Então, assim, essa digitalização fazia parte do arquivo eletrônico. Então, nós vamos começar, já comecei logo, porque era muito documento, já digitalizar e deixar numa base de dados para depois jogar para o sistema. Porque esses foram trabalhos feitos concomitantes. A gente está trabalhando com o arquivo físico e o arquivo eletrônico também. Então, essa foi a parte do arquivo físico, né? Então, nós montamos essa estrutura de arquivo, no arquivo com a impressora para digitalização. Então, assim, tinha toda uma estrutura. E o arquivo ficou ótimo, ficou excelente, né? Facilitou muito a vida da empresa. E para o arquivo eletrônico, nós decidimos, né, a empresa, né, juntamente com a diretoria, ela gostou da ideia, quando eu falei da ideia de você poder acessar o documento no seu próprio computador, não precisar de ficar pedindo, esperando. Então eles gostaram da ideia. Tinha uns que ficavam assim, eu não acredito muito que isso vai dar certo não, mas vamos ver. Então, assim, meio que eles pagaram para ver, né? Uns ficaram meio descrentes, outros já acreditavam que vai dar certo e tal. Só que na época a gente não tinha muita ideia do que fazer, então eu participei de alguns eventos fora, fui para evento em São Paulo, fui para reunião no Rio, com empresas apresentando software de gerenciamento de documentos. Eu participei da Infoimagem, que foi, acho que vários anos eu fui na Infoimagem, foi muito bom. Lá você vê assim, muitos cases de arquivos eletrônicos, muitos softwares utilizados, e isso me ajudou muito, né, a ter uma ideia do que fazer. Só que diante de toda essa busca, esse trabalho eu fazia junto com a pessoal do TI. Então, assim, a gente estava sempre nos eventos, sempre estava eu, da arquivologia, e alguém da parte do TI. Então, pra gente também, eu não fiquei sozinha. E isso aí foi uma coisa boa, que eu tive um suporte muito grande do pessoal de TI. Ele meio que abraçou o projeto, né? Então, ele me deu força para continuar aqui. Isso é uma coisa importante. Quando você tem a diretoria, gestores que compram a sua ideia, fica muito mais fácil para você fazer, porque se você não tiver isso, você não consegue não. Se você não conseguir, eu fui trabalhar numa outra empresa depois que eu saí dessa, fui tentar vender minha ideia,
tchau. Ninguém quis comprar a ideia, você não vai para frente, você fica ali tentando fazer alguma coisa, fazer milagre, mas não faz não, porque tudo é custo, tudo, né? Você precisa de dinheiro para fazer, a empresa tem que investir no projeto. Não é um projeto barato, é um projeto que dá resultado, mas não é um projeto barato. E aí, esse gerente de TI, ele me acompanhou e me ajudou, foi ótimo, foi muito bom. Que pelo menos deu para a gente fazer um trabalho legal. Essa empresa, ela tinha o software que ela utilizava para os seus processos na empresa, era um software próprio. Então, assim, para customizar um outro software neste software não era muito viável. Então, ficou decidido que a empresa ia criar, não é? Ia construir um software junto com este que já existia, para conversar com este, ou seja, com isso a gente aproveitava a base de dados que já tinha, todas as informações que já são inseridas, então era só cruzar as informações, você não precisava de inserir de novo essas informações, era só cruzar as informações. E com isso, o trabalho ficou maravilhoso, porque principalmente no setor que o fluxo maior, a demanda maior era do setor financeiro, setor de custo, tesouraria, a gente conseguiu cruzar as informações e aqueles trabalhos que tinha que passar por vários processos manuais, esse trabalho foi automatizado e facilitou assim a vida de todo mundo, que ficou assim, foi assim, demorado, difícil, nada é fácil na vida, né? Mas depois de feito, ficou ótimo. Teve a parte também de documentação de navios, que a gente criou o repositório para essa documentação, que ficou também muito bom. E para a documentação administrativa, para os processos de workflow administrativo, a empresa optou pelo SharePoint, que é uma ferramenta da Microsoft, e que atendeu bem a essa demanda aí desse fluxo administrativo. Porque no SharePoint nós conseguimos criar um repositório com os documentos digitalizados, né? Toda aquela parte da documentação digitalizada foram inserida no SharePoint por pastas e nomes de documentos, de arquivos. Foi criado workflow de aprovação, então aprovação de viagem, aprovação de compra, ordem de serviço, ordem de compra, enfim, contratos, procurações, então tudo isso a gente fazia, era feito no SharePoint, já era feito e já enviava automático para alguém aprovar, ficou também um trabalho muito legal. Então acabou que esse sistema de arquivo eletrônico, né, dessa empresa, ele ficou parte no próprio sistema da empresa, que era a parte financeira e de custo e a parte operacional de documentos de navio, eles ficaram nesse sistema, e as outras partes, parte administrativa, de RH, de contabilidade, já ficou no SharePoint, a documentação ficou toda armazenada no SharePoint. Isso aí foi a forma, né, que foi estruturado esse arquivo. Só que existe um problema. Para você criar esse sistema, criar esse mecanismo de trabalho, porque eu tinha como primícia o seguinte: nós temos que entrar com o documento quando ele chega na empresa. Se o documento chega pela recepção, então a recepcionista que vai inserir esse documento no sistema. E a partir dali, esse documento vai ser, já entrar dentro do sistema a partir do momento que entrou na empresa. O documento chegou online, esse documento já vai ser inserido também direto dentro do sistema. E dali ele segue o fluxo. Segue o fluxo, se é um documento administrativo, ele segue o fluxo pelo SharePoint, se é um documento
de financeiro ou documento de navio, ele vai para dentro do sistema que foi criado também para essa situação. E o restante, porque assim, para mim não fazia muito sentido você imprimir um documento para depois digitalizar. Não fazia e não faz, né? Então, assim, se o documento já está, se é um documento que já está em meio eletrônico, não faz sentido a gente imprimir e depois digitalizar. Então, já entra ele no sistema direto. E isso foi o que aconteceu. E depois, a última parte do projeto, né, que é o treinamento, que foi uma das partes, assim, bem complicada também. Porque você faz, você desenvolve, você cria, você vê uma forma melhor e cada vez que você vai fazendo, você vê que tem como você melhorar. E aí depois que está tudo rolando direitinho, agora nós vamos implantar. As pessoas vão ter que usar, porque já existe, então agora as pessoas vão ter que usar. Gente, não existe uma coisa, é mais fácil você construir tudo isso do que você chegar para a pessoa e falar: olha, você até hoje você trabalhou assim, assim, assado, a partir de hoje vai ser assim, assim. É muito difícil. Então, assim, eu tive muita resistência. O pessoal, não quero fazer, não vou fazer, porque você está aumentando o nosso trabalho, eu vou ter que fazer retrabalho, eu não tenho tempo para ficar refazendo as coisas. Eu falava, não, mas não é retrabalho, não existe retrabalho. Você vai mudar a sua forma de trabalhar. Hoje você trabalha de uma forma, a partir do sistema você vai trabalhar de outra. Mas e se eu não fizer isso? Eu falei, não, se você não fizer, não existe essa opção de não fazer. Porque se a empresa desenvolveu um projeto, desenvolveu um sistema, esse sistema ele tem que ser usado. Então, assim, não existe essa possibilidade de não fazer, tem que fazer. E eu estava, que eu falei no início, essa é uma parte muito importante, você ter, né, você está protegido ali, respaldado pela diretoria, porque é essa diretoria da empresa que vai te dar a possibilidade, vai te dar condições para você implantar um sistema desse tamanho, porque foi um sistema que mudou totalmente a rotina de todos os setores. Então, assim, todos mudaram a rotina de trabalho, o modo de trabalhar, o jeito de trabalhar. E aí isso, né, as pessoas realmente elas têm muita resistência a esse tipo. Isso foi em 2011 que eu implantei esse sistema. A tecnologia ela ainda estava mais lenta, né? Estava ainda andando em passos lentos. Mas, enfim. E isso foi o primeiro passo aqui em Vitória. E depois tinha que implantar nas filiais, né, de todo o Brasil. Tinha filial em Macapá, em Manaus, Itacoatiara, Mangaratiba, São Luís, Recife, Rio de Janeiro, Santos, enfim, quase todos os lugares que tem porto tinha uma filial. E a empresa não, decidiu que o treinamento ia ser online. Não, vou fazer o treinamento online. Talvez, se fosse nos dias de hoje, até ia funcionar, porque hoje, principalmente depois da pandemia, as pessoas estão tão acostumadas com o trabalho online que virou até natural, né? O home office hoje é moda, mas naquela época não era. E eu fiz o treinamento online e foi a mesma coisa que nada. As pessoas nem ignoraram totalmente o que eu estava falando, totalmente. Aí passou um mês, eu cheguei para a diretoria e falei assim, olha, não teve resultado, não tem ninguém usando, não faz sentido a gente fazer um trabalho desse tamanho, né, e não dá o resultado esperado. E a gente só vai ter o resultado se as pessoas realmente utilizarem o sistema, caso contrário não vai funcionar. E aí eles me autorizaram pediu para eu fazer um cronograma para fazer esse treinamento presencial. E aí eu fui para as filiais.
Só no norte, nordeste, eu fiquei um mês. Fiquei um mês todo, indo de uma filial para outra. Porque o que acontece? Uma coisa, você está na matriz, onde você tem uma infraestrutura muito maior, né? Vitória, a gente tem uma infraestrutura muito maior. Aí quando você chega numa filial que tem 2, 3 funcionários, não tem como você implantar a mesma coisa que você implanta numa empresa que tem 50 funcionários, numa empresa que tem 2, 3. O fluxo é totalmente diferente. Então, eu tive que fazer cada projeto, eu tive que adequar a situação de cada filial. Então, fui para essas filiais, fui dando treinamento para eles, fui desenvolvendo lá, tipo assim, customizando de acordo com a realidade deles, porque não adianta, não dá para você fazer um pacote fechado e colocar em todos os lugares a mesma coisa. Até mesmo porque nem todos os lugares tinha a mesma quantidade de estrutura física, estrutura pessoal, então foi isso. E aí esse treinamento foi ótimo que eu tive contato com o pessoal das filiais. Após essa implantação, as pessoas já me conheciam, sabiam quem eu era, então para elas ficava muito mais fácil elas mandar um e-mail. Na época não existia muito essa coisa de WhatsApp, né, gente? Isso na época não era muito igual é hoje, não. Mas mandava e-mails perguntando, ou ligava, então assim, sempre... E foi um sucesso. Foi um sucesso e as pessoas, em pouco tempo, a empresa conseguiu centralizar todo o serviço financeiro na matriz, em Vitória, ou seja, houve, né, uma redução de funcionário em todas as filiais, porque aquelas pessoas, cada filial que tinha um funcionário, eles colocaram 2 pessoas a mais na matriz e pronto, resolveram o problema. E aí a gente vem naquela questão, né? Poxa, mas você fez um trabalho para tirar o emprego do outro. Infelizmente, este é o preço, né, da modernidade, esse é o preço da automação, esse é o preço da modernização. Hoje, quando eu trabalho, né, quando eu faço a pesquisa com os trabalhadores, né, e aí a gente vai ver aí o que é exatamente essa precarização do trabalho, que é essa parte aí dessa redução, né, da demanda de mão de obra. Inclusive eu perdi meu emprego, né? Eu fiz todo o sistema, depois estava tudo pronto. O que eles fizeram? Já estava tudo funcionando, já tinha uma pessoa lá que tomava conta do arquivo físico, que não recebia um salário muito significativo. Eu já estava fazendo, eu só estava dando manutenção e dando suporte, né? Eu trabalhava mais de suporte dos problemas que as pessoas tinham, manutenção do sistema, e acabaram agregando outras atividades administrativas também dentro do escritório. Enfim, depois viram que não fazia sentido ficar pagando o salário que me pagava, sendo que poderia chamar uma pessoa para ganhar metade e deixar ele fazendo. Então, infelizmente, esse é o preço. O trabalho que eu fiz, eu tirei, inclusive, o meu emprego. Não foram de várias pessoas, inclusive o meu. Então, para a gente terminar, eu falar aqui da minha percepção do trabalhador, do arquivista e do setor privado. O que eu percebi em todo esse trabalho, o que eu percebi em todo esse desfecho. Infelizmente, o profissional arquivista ainda, não sei nas outras localidades, em Vitória, no Espírito Santo, ainda é muito reduzido. Não existe campo de trabalho para o arquivista dentro do setor privado. A não ser nas grandes empresas, né?
talvez uma grande empresa, ela tenha um arquivista, aqui no nosso estado nós temos a ArcelorMittal, nós temos a Vale do Rio Doce, a Suzano, então são empresas grandes que provavelmente têm uma estrutura de arquivo, tem uma arquivista, mas no geral não existe essa valorização. Hoje, essa empresa que eu desenvolvi esse trabalho não tem arquivista mais. Até a menina que ficava lá no arquivo, ela saiu e hoje ela dá consultoria, vai uma vez por mês lá. Ou seja, não existe mais, né? Porque as pessoas receberam treinamento, todo mundo já faz. Que é aquilo que eu falei, não existe mais o trabalho de digitalizar, porque os documentos já entram no sistema, então a própria pessoa que produz a informação, ela já arquiva o documento. Então não tem mais. Não precisa. E aí eu vejo que a valorização também do profissional. Infelizmente, é uma valorização, é como se qualquer pessoa pudesse fazer o arquivo. O arquivo, eu vejo isso, há pouco tempo uma pessoa de uma escola particular estava precisando de organizar uns documentos, e ela precisava de organizar esses documentos e tudo, e aí ela me chamou, quando eu passei o preço, é muito. Eu falei assim, tá, assim, é muito, o que que é muito, né? Você é professora, você estudou, é professor, você tem o seu salário, eu sou arquivista, eu estudei também para ser arquivista, eu não estou tirando aqui, então, assim, e aí eu vejo que esse é um dos problemas que existem ainda dentro do setor privado, porque não existe profissional capacitado para fazer essa organização e eles fazem da forma que eles acham que está certo. Então, assim, aqui em Vitória o campo é bem fechado. As pessoas que eu conheço, assim, da área, que estão atuando na área de arquivologia, ou passaram no concurso, ou trabalham por contrato temporário no setor público, ou trabalha com guarda de documento, consultoria, mas trabalhar dentro do setor privado como funcionário ali contratado pela CLT é muito pouco ainda, eu não conheço, apesar de que eu estou um pouco também fora do mercado, né? Desde que eu saí, em 2015 eu saí, eu tentei voltar, né, na empresa, na outra empresa, que queria também fazer o trabalho que eu tinha feito, só que quando eu fui passar qual era a metodologia, o que eu pretendia fazer na empresa, viram que ia gastar muito e acharam que era desnecessário, ou seja, os diretores não compraram a ideia e né, não desistiram da ideia de ter um arquivo organizado. Como está esse arquivo hoje, também não sei. A única coisa que eu sei é que não existe mais uma pessoa responsável por ele. Se houve alguma atualização, se houve alguma melhoria, se houve alguma mudança, ou se continua fazendo o mesmo que foi criado há 10 anos, isso aí também, eu acredito mais nessa hipótese, que continua fazendo aquilo que foi criado há 10 anos, uma vez que não tem ninguém mais criando nada, nem modificando, nem atualizando nada, então eu acredito que existe uma manutenção, mas isso também eu acredito. Mas assim, a minha percepção do trabalhador, do arquivista no mercado, do setor privado, ele ainda é muito restrito. Eu vejo que a nossa área ainda está muito, não existe reconhecimento. Eu conheço casos de pessoas que nunca não sabem nem o que é arquivologia e tem uma empresa de digitalização de documentos. Ou seja, qualquer pessoa que ela tiver um pouquinho de conhecimento, ela consegue pegar, né? Então, assim, a concorrência no mercado, ela é grande porque a gente não concorre só com os arquivistas, a gente concorre com o administrador, com o contador, com o pessoal de TI. Então, assim, a gente, hoje o profissional arquivista, ele está, o setor dele, o trabalho que seria para ele fazer, existem várias outras áreas que estão fazendo. Então, estou falando isso do meu estado, né? Não sei, eu acredito, não sei como que é nos outros.
Então é isso, gente. Eu peço desculpas porque se ficou meio chato, porque eu nem quis colocar slide, porque como eu não trabalho mais na empresa, não faz sentido eu ficar colocando slide, nem ficar divulgando informações do que eu até tenho algumas coisas, né, do que eu fiz, mas eu preferi não colocar slide por isso. Eu não trabalho mais na empresa, não vou ficar divulgando informações da empresa. Estou divulgando informação do trabalho que eu fiz na empresa, que foi este. E então é isso, eu agradeço. Gostaria muito de estar fazendo essa palestra presencial. Eu odeio gravar vídeo. Eu me sinto mal, parece que eu tô presa dentro de um sistema. Me colocar na frente das pessoas para eu falar, eu acho muito mais fácil. A pessoa tem dúvida, você responde ali na hora. Aqui você fala, você não tem feedback, você não sabe se as pessoas estão ouvindo ou não, enfim. Mas, infelizmente, a gente também aproveita essa ferramenta para estar levando essas informações, né, a outros lugares, sem a gente precisar estar também saindo de casa. Isso aí é uma herança que a gente tem da pandemia e que eu acho que nós vamos continuar, né, esse modelo de eventos híbridos, né, parte parte presencial, parte gravado. Agora, eu gravar o vídeo, realmente eu tenho um pouco de dificuldade. Então, eu peço desculpas e agradeço, né, aos organizadores. Se alguém quiser entrar em contato, né, o evento tem os meus contatos, pode passar e pode ficar à vontade. Mas só que assim, que hoje eu não estou mais na área de arquivologia. Eu tive uma passagem bem curta, né? Eu trabalhei por 11 anos, que eu trabalhei como arquivista, fiz algumas organizações, depois eu não achei muito campo de trabalho e eu acabei saindo. Gente, é isto. Muito obrigada e até quem sabe um dia numa palestra presencial, né, falando de outras coisas também, ou de arquivo, ou vendo, aproveitando a experiência dos outros, e é isto. Abraços e até!